Meus irmãos queridos, graças e paz, da parte do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o seu servo, o seu irmão e amigo, pastor Reinaldo Ribeiro. Mais uma vez, muito obrigado, meus irmãos que nos acompanham, que estão conosco, aqueles que fazem parte do grupo para o WhatsApp Teólogos da Verdade, para o qual nós estamos prestando este áudio. Recebam o nosso abraço carinhoso e a nossa gratidão por fazer deste grupo uma das plataformas mais competentes e mais abençoadoras dentro do universo virtual no que diz respeito à busca sincera, humilde e contínua pela verdade das Sagradas Letras. Que o Senhor continue lhes abençoando. Obrigado aos irmãos que nos acompanham pelo YouTube. Obrigado aos muitos visitantes do nosso blog oficial. Obrigado, enfim, àqueles que têm orado pelo nosso ministério e que têm enxergado de alguma forma algo de produtivo e de útil nesse grande material que é produzido continuamente por nós aqui e que visa abençoar as vidas dos nossos irmãos e amigos. Amém? Queridos, hoje 1 Pedro capítulo 3, verso 19, um texto complexo, um texto que suscita muita discussão, e nós iremos paulatinamente, conforme as questões levantadas pelo tema, mergulhando naquilo que esse texto tem a nos ensinar. Primeiramente, quem são os espíritos em prisão para os quais Jesus pregou? Amados, entre as várias interpretações está a de que Noé foi incumbido por Cristo de pregar aos ímpios da sua época. Uma outra afirma que Cristo, entre a sua morte e ressurreição, teria pregado aos mortos ímpios pré-diluvianos. Afinal, qual interpretação tem base bíblica? Nesse texto, a parte que traz dificuldade de interpretação é: pois também Cristo, morto sim na carne, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Está lá em 1 Pedro 3, 18 e 19. Mas a própria Bíblia e o contexto desse texto nos ajudam a entendê-lo e a compreender essa questão. Primeiro, Jesus foi vivificado no espírito. Pelo original grego, amados, nós podemos também traduzir essa frase como vivificado pelo Espírito, ou seja, o Espírito Santo participou na ressurreição de Cristo, como nós podemos ver em Romanos 8:11. Segundo, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. A expressão no qual se refere ao Espírito Santo, mencionado na parte final de 1 Pedro 3,18. Então Jesus, através do Espírito Santo, pregou a esses espíritos em prisão. No entanto, o elemento humano usado pelo Espírito Santo foi Noé. Veja 1 Pedro 3,20. A menção a esse patriarca fornece a pista para se saber em que tempo foi feita essa pregação. A pregação, terceiro, ela se deu não no período entre a morte e a ressurreição de Cristo, como alguns pensam, mas nos dias de Noé, como está no capítulo 3, verso 20. Isto é, no tempo anterior ao dilúvio, enquanto se preparava a arca. Agora, quarto, irmãos, quem seriam esses espíritos aos quais foi feita a pregação? O próprio contexto nos esclarece. Foram os desobedientes nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Ou seja, a pregação foi feita aos antediluvianos e não a supostos espíritos desincorporados no Hades. A parte final do capítulo 3, verso 20, nos esclarece que poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos. A palavra pessoas aqui, irmãos, é psikai, ou seja, psique, que significa alma, vida, pessoa, criatura. Então vê-se que os 8 espíritos que foram salvos são as 8 pessoas da família de Noé. Ele, a esposa, 3 filhos e 3 noras. Quinto, qual seria a prisão mencionada em 1 Pedro 3,19? A Bíblia nos diz que a prisão é o pecado. Tira a minha alma do cárcere para que eu dê graças a teu nome. Salmo 142, 7. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Provérbios 5, 22. É digno de nota que um dos atos do Messias seria tirar da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas, como está em Isaías 42, 7. E isso foi feito por Jesus para todos aqueles que o aceitaram como Salvador. Portanto, nós podemos concluir dizendo que o texto de 1 Pedro 3, 18 até 20 afirma que Jesus, através da atuação do Espírito Santo em Noé, pregou aos antediluvianos,
mas somente 8 deles, Noé e sua família, aceitaram a pregação e foram salvos. A segunda questão proposta é: Jesus esteve no inferno? Amados, numerosas passagens da Bíblia atestam que nossos pecados foram resolvidos mediante a oferta do corpo de Cristo na cruz. Veja Romanos 7,4, Colossenses 1,22, Hebreus 10,10, 1 Pedro 2,24. Por que a Bíblia dá tanta ênfase à morte física de Jesus e por que Jesus nos recomendou relembrar o sacrifício que fez com seu próprio corpo e sangue? Ambos especialmente físicos, sem menção alguma a qualquer sacrifício espiritual. Lá, Mateus 26, 26 a 28, 1 Coríntios 11, 24 a 26. Em 1 João 19, 30, Jesus disse: está consumado. Ele não disse apenas começou. O verbo grego é tetelestai, que significa está pago. A dívida foi paga inteiramente. Quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo, o véu que vedava aos homens o santuário terrestre de Deus, que é o Santo dos Santos, sua ruptura deu a entender que o acesso a Deus fora restaurado no precioso momento da morte física de Jesus, como está em Mateus 15, 38, Hebreus 9, de 12 a 14, Hebreus 10, de 19 a 22. Portanto, irmãos, é uma grave heresia você afirmar que Jesus esteve no inferno para tomar as chaves da morte das mãos de Satanás ou para pregar às almas perdidas. Isso seria conferir ao inferno o status de ter sido o ponto culminante da redenção. Jesus jamais esteve no inferno. Ele disse ao ladrão na cruz que naquele mesmo dia ambos estariam juntos no paraíso e não no inferno. A cruz resolveu todo o problema do pecado humano e qualquer declaração contrária a isso é uma heresia digna de amplo repúdio. A terceira pergunta é: o que fez o Salvador entre a sua morte na cruz e a ressurreição? Bom, há uma passagem lá em Mateus no capítulo 12, versículos de 38 até 42, que traz o termo coração da terra. Na verdade está em 12:40. Não existe muito esclarecimento quanto ao que seria o coração da terra, a não ser sua ideia básica de centro da terra. Uma expressão semelhante está lá em Lucas 16, 22 e 23, que fala em seio de Abraão. Existe um ensinamento que após a morte Jesus teria ido ao inferno. Eu acredito ser pouquíssimo provável esse entendimento, irmãos. Primeiro porque já falamos há pouco alguns argumentos, mas também existe pouco, ou melhor, nenhuma evidência bíblica. E segundo porque há uma falta de objetivo para uma ida de Jesus ao inferno. Os textos bíblicos que tentam fundamentar a suposta ida de Jesus ao inferno são basicamente Efésios 4, de 9 a 10, e o texto base do tema de hoje, que é 1 Pedro 3, 18 e 19. Mas as duas passagens elas são de difícil entendimento, por isso, muitas interpretações são sugeridas. Eu gostaria aqui que nós víssemos o significado disso tudo a partir do seu contexto e o respaldo em outros textos que já não são tão difíceis assim na palavra de Deus. E comecemos com Efésios 4, 9 e 10, que diz: ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões interiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. O que significa, irmãos, regiões interiores ou inferiores da terra? As regiões mais baixas da terra é um contraponto ao acima de todos os céus. Aqui nós temos uma comparação de extremos. Acima de todos os céus refere-se à situação do Cristo glorificado. Regiões inferiores da terra refere-se a ele como homem, humilhado, quando deixou a sua glória. Leia João 3,13, Filipenses 2, de 7 a 9, principalmente Filipenses, que esclarece a humilhação de Jesus, que sendo Deus torna-se homem, e a sua posterior glorificação. Logo, regiões inferiores da terra significa seu estado de humilhação, quando ele se tornou homem e não usurpou ser igual a Deus. 1 Pedro 3, 18 e 19, nós já lemos: Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Eu quero voltar para esses espíritos em prisão. E nós temos duas opções, irmãos. Ou isso se refere a pessoas, ou literalmente a seres espirituais. No contexto desses versos, nós não encontramos referência alguma a seres espirituais. Em contrapartida, logo no verso 20, encontramos referência a pessoas que foram desobedientes nos dias de Noé.
Então torna-se plausível a conclusão de referir-se a pessoas quando nós juntamos o final do verso 19 com o início do verso 20. E pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Os que são desobedientes a Deus encontram-se aprisionados. Esses são os espíritos em prisão. Então, amados, qual é a ligação de Cristo com as pessoas da época de Noé? Cristo foi pregado de forma prefigurada por Noé, ou Cristo pregou através do ministério de Noé. No verso 18, nós temos morto na carne e vivificado no espírito. A primeira frase refere-se a Cristo limitado na carne, ou seja, sua vida terrena, inclusive a morte. A segunda refere-se ao seu estado não limitado, ou seja, sua natureza divina antes da encarnação. Foi nessa segunda situação que ele pregou nos tempos de Noé. Essa interpretação, que é aceita pela maioria dos comentaristas, além de ser compatível com outros ensinamentos da Bíblia, afasta o entendimento de se ter pregado para pessoas que já haviam sido condenadas e seus espíritos estavam em tormento ou em prisão. Essa seria uma possibilidade de salvação após a morte, amados, o que se configura numa completa heresia. Então, conforme os dois textos citados, eu acredito que Jesus não tenha comparecido ao inferno entre sua morte e a ressurreição. Então, para onde ele foi? O mais viável é que entre a morte e a ressurreição, Jesus esteve ao lado do Pai. Entendemos isso a partir de Lucas 23, versos 43 e 46. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus chamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, entre a sua morte e ressurreição, Jesus esteve em intimidade com Deus. Assim é o meu entendimento. A quarta e definitiva questão, irmãos, do tema de hoje, ela pergunta se houve ou se haverá no fim dos tempos alguma luta entre o bem e o mal, entre Cristo e o diabo. Eu não acredito em nenhuma batalha entre Cristo e Satanás, meus amados. Não há lógica alguma em crermos numa luta entre criatura e criador. O que é plausível nas ficções cinematográficas não tem lugar na teologia bíblica. Satanás está derrotado e a cruz foi o triunfo definitivo sobre a morte e o inferno. Há de fato uma resistência do diabo contra o ministério da igreja na terra, mas até nisso a sua derrota já foi consolidada. O poder de Deus é muito maior que o do diabo. Em 1 João 4,4 está escrito que maior é o que está em nós, ou seja, Jesus, do que aquele que está no mundo, que é o diabo. Em Lucas 10,17, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Lucas 10,19, vos dou poder sobre toda a força do inimigo e nada vos fará dano. Em Filipenses 2, de 9 a 11, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Tiago 2,19, tu crês que há um só Deus? Também os demônios creem e estremecem. E você pode ver também Zacarias 3,2, Judas 9. Jesus derrotou o diabo. Em 1 João 3,8 está escrito que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Hebreus 2,14 afirma que pela morte ele destruiu o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Em Colossenses 2,15 diz que despojando os principados e potestades, deles triunfou. E em Lucas 10,18 lemos, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Portanto, irmãos, não há nenhuma luta entre Deus e o diabo. O destino já está selado para o inimigo. Já o nosso depende da resposta que nos propomos livremente a dar ao convite da salvação, cujo preço já foi plena e irrevogavelmente pago na cruz do Calvário. Assim, meus amados, temos a humilde confiança de que o Espírito Santo de Deus nos ajuda a compreender essas verdades maravilhosas que o texto em questão nos traz. Um fortíssimo abraço, que o Senhor abençoe a tua vida, a tua família, em nome de Cristo Jesus.